Olá a todos, continuando aqui ao nosso curso, nesta segunda aula falaremos sobre entidades. Vamos primeiramente comentar um pouco sobre a descrição e conceito de entidades, sob o ponto de vista da modelagem entidade e relacionamento, e logo depois vamos comentar um pouco sobre algumas espécies de entidade que nós temos, como entidade fraca, entidade forte, entidade associativa e o caráter de generalização e especialização que funciona sob o ponto de vista das entidades. Primeiramente, nós temos que saber que uma entidade nada mais é do que um agrupamento de atributos e valores no mundo real que o permitem identificar de maneira única essa entidade. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com um banco de dados físico, nós temos que essa entidade ela vai se transformar em uma tabela. Por exemplo, uma tabela de pessoas pode ter ali alguns atributos, algumas colunas como nome, pode ser que tenha também o seu CPF, seu RG e vários outros atributos. Mas perceba que pessoa nada mais é do que um agrupamento de atributos e valores que estão anexados e endereçados em um banco de dados. Como nós trabalhamos aqui inicialmente com a modelagem conceitual, o que seria tabela no banco de dados é chamado aqui de entidade. E essa entidade possui atributos e valores do mundo real que vão identificá-lo de maneira única. Então, o ideal, quando você vai criar uma entidade, é que você pense numa entidade como algo geral, como um agrupamento de atributos e valores. Por exemplo, nessa imagem nós temos aqui duas entidades, a entidade instrutor e a entidade aluno. Ela tem dois atributos, perceba que o da esquerda representa um número, pode ser o código de registro daquele instrutor, e tem o seu nome, né? Perceba que em aluno também tem o seu código de registro e tem o nome também. Então perceba que nós temos duas entidades que nada mais são do que um agrupamento de atributos e valores. Eu poderia colocar muitos outros atributos aqui, tanto para instrutor quanto para aluno, mas o fato é que eu criei essa caixa, né? Criei esse pacote que vai agrupar os atributos e valores e denominei isso de entidade. Quando nós estamos aqui no modelo conceitual, nós falamos que existem dois artefatos que são principais dentro do modelo conceitual. O primeiro é o MER, modelo entidade relacionamento, e o segundo é o diagrama entidade relacionamento. Porque perceba, aquilo que nós falamos que existe bastante no modelo entidade relacionamento, se você se lembra, foram três recursos, que é o primeiro entidade, o segundo atributos e o terceiro relacionamento. Aqui na entidade nós já mostramos aqui dois deles, que é a entidade própria, no caso o instrutor, e a entidade aluno. E dentro da entidade nós vamos ter o que? Exatamente um agrupamento de atributos e valores. Nesse caso nós temos dois atributos na entidade instrutor e dois atributos na entidade aluno. Pode ser o código do seu registro e o nome, bem como o código de registro e o nome de aluno também. Perceba então que esse mecanismo aqui de entidade ele tem um papel fundamental na modelagem entidade-relacionamento, porque nada mais nada menos que vamos ter várias entidades que representem um cenário de um mundo real que eu queira modelar, se relacionando com outras entidades. Lembrando-se de que cada entidade terá seus atributos que representem também o funcionamento do mundo real. Nesse caso aqui, instrutor, eu poderia também colocar a qualificação, se ele tem ensino superior ou não. No caso do aluno, eu posso colocar aqui qual é o curso que ele está realizando e por aí vai. Quanto mais claro tiver e quanto mais próximo tiver do mundo real, melhor, tá certo? Mas lembre-se, aqui inicialmente estamos falando de entidade e as entidades podem ter vários atributos e entidades também poderão se relacionar com outras entidades, que é quando a gente estudar sobre os relacionamentos. Mais algumas informações sobre entidade. É um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados. Isso aqui é um ponto principal. Não há como modelar um banco de dados sem primeiro ter a modelagem do funcionamento do mundo real. Porque, na verdade,
a gente deve transferir o funcionamento do mundo real para a modelagem do banco de dados. Isso é um grande erro, porque muitas das vezes alguns projetistas de banco de dados, alguns analistas de banco de dados querem realizar uma determinada modelagem de um banco de dados sem sequer entenderem a fundo como funciona o negócio sobre o qual estão querendo modelar. E aí é um grande erro, porque aqui a modelagem entidade de relacionamento nada mais nada menos é do que uma modelagem do cenário do mundo real traduzido para a modelagem conceitual do banco de dados. Se você não tiver esse conhecimento do negócio que está querendo modelar, você não tem como modelar corretamente o projeto conceitual de um banco de dados. Outro ponto, ele é distinguível de outros objetos. De maneira nenhuma a gente vai confundir atributo com uma entidade. Por exemplo, CPF não pode ser uma entidade porque CPF é uma característica de um documento de uma pessoa. Assim também como a placa de um veículo não pode ser uma entidade porque a placa de veículo é característica de um veículo. Então, nesse caso, o veículo seria a entidade e a placa de veículo seria um atributo. É por isso que quando você tem bem consolidado o funcionamento do mundo real no qual quer modelar, fica bem intrínseco o que é entidade e o que é atributo. Agora, quando você não tiver isso, você vai ter dificuldades no momento da modelagem de entidade relacionamento no projeto conceitual de um banco de dados. Outro ponto interessante, aqui já começando a dar uma pincelada sobre diagrama entidade relacionamento. A gente vai falar disso posteriormente, mas só para você ter uma ideia, uma entidade em um diagrama entidade relacionamento ela é representada por um retângulo. E por último, ela pode apresentar objetos concretos, uma pessoa ou abstratos, um departamento. Isso vai variar de acordo com a modelagem do mundo real que você está querendo realizar. Nesse caso aqui, a gente tem duas entidades, uma entidade de objeto concreto, no caso um empregado. O empregado ele pode ter um nome, ele pode ter um CPF, pode ter um RG, pode ter um telefone, pode ter vários e vários atributos que você convencionar importante para a sua modelagem. Mas eu posso ter também uma entidade de objeto abstrato, no caso aqui um departamento. Posso ter um código, posso ter o nome do departamento e posso ter várias outras informações também que possam ser úteis na minha modelagem. Então, relembrando, a entidade ela nada mais é do que um conjunto de objetos do mundo real de que você está querendo modelar. Ela é representada no diagrama entidade relacionamento por meio de um retângulo. E ela pode representar objetos concretos, no caso aqui uma pessoa, ou abstratos, no caso um departamento. O que vai variar isso aí vai ser a necessidade da modelagem do banco de dados que você pretende realizar. Alguns exemplos aqui de entidades no sistema bancário. Cliente pode ser uma entidade, conta corrente pode ser uma entidade também, conta poupança também pode ser uma entidade, porque conta corrente, conta poupança, como tem funcionamento diferente, pode ser que os atributos de um sejam diferentes de atributos de outro. E a gente vai ver uma forma de implementar isso de uma forma bem bacana, utilizando a modelagem conceitual de banco de dados. É assim também como seria lá na orientação objeto. Você teria uma entidade pai e duas entidades filhas. No caso, a entidade pai conta e duas entidades filhas seria conta corrente e conta poupança. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Algumas entidades também do sistema de controle de produção de indústria. Produto, agência, empregado, departamento, estoque e por aí vai. Então aqui não é o nosso objetivo citar quais seriam as entidades em determinado escopo de um determinado processo de negócio. A grande sacada aqui é que você realmente tenha conhecimento do negócio que está querendo modelar e aí a partir disso você então vai saber intrinsecamente o que é uma entidade, quais seriam as demais entidades, quais seriam as entidades que se relacionavam com outras entidades e também quais atributos devem conter em cada entidade. Isso ficaria bem tranquilo quando você já tiver um conhecimento do processo de negócio na qual está querendo modelar em seu banco de dados. Conclusão então sobre a entidade aqui a respeito desse primeiro momento, pode-se então entender que a entidade como os objetos serão utilizados dentro de um banco de dados.
E lembre-se, por estarmos ainda na primeira modelagem, que é a modelagem conceitual, quando nós estivermos pensando no banco de dados, o que seria a entidade aqui se transformaria em uma tabela. Isso trabalhando com modelo relacional, tá certo? Modelo relacional de banco de dados. Porém, ainda na modelagem conceitual, nós chamamos isso de entidade, tá certo? Se temos, por exemplo, um sistema de uma escola, então as entidades serão alunos, funcionários, aulas e por aí vai. Mais uma vez, aqui a importância de você ter um conhecimento do processo de negócio no qual está querendo modelar e depois passar isso para a modelagem de entidade de relacionamento, que é o MR. Vamos comentar então agora sobre algumas espécies de entidade. Agora que você já sabe que uma entidade nada mais é do que um agrupamento de atributos e valores e que uma entidade poderá se relacionar com outras entidades e também que a entidade vai dar origem a uma tabela no banco de dados quando chegar na modelagem física, a gente vai comentar um pouco agora sobre o que seria uma entidade fraca. Entidade fraca são entidades que não possuem atributos-chave próprios. O que seria um atributo-chave? Embora nós não falemos ainda de atributo, mas chegamos nesse ponto, a gente tem que, pelo menos, ter em mente o que seria esse atributo-chave. Vamos pensar, por exemplo, em uma entidade pessoa. Uma entidade pessoa vai ter vários atributos, concorda comigo? Seriam características que vai diferenciar uma pessoa de outra. Então ela vai ter lá a altura, vai ter o peso, pode ter o seu nome, o seu código e por aí vai. CPF também. A grande questão é que na minha entidade eu vou ter vários valores, várias pessoas ali dentro da minha entidade. Só que eu tenho que ter pelo menos um atributo que seja capaz de diferenciar uma pessoa de outra. E aí eu pergunto para você, qual seria esse atributo? Se você pensar, por exemplo, em um nome, por mais que o nome seja estranho, pode ser que em qualquer lugar da face da Terra tenha um outro nome semelhante a esse que você tem armazenado na sua entidade. Se você pensar, por exemplo, na característica, seja da altura do peso, pode ser também que você tenha uma característica semelhante em outra pessoa. Agora, se você pensa no CPF, por exemplo, pode ser que a tua dificuldade de encontrar alguém com o CPF semelhante seja bem difícil de acontecer. Então, o CPF ele já poderia ser candidato a ser o atributo-chave dessa entidade. E aí, outra coisa também que acontece é quando você tem uma entidade, por exemplo, em que fica complicado você eleger um candidato a atributo-chave porque simplesmente não tem tantas opções, né? E aí o que acontece nesse caso, né? Quando você tem uma entidade que não consegue eleger um candidato a atributo-chave, você cria um campo lá, cria um atributo nessa entidade com o nome código, deixa esse código, esse atributo aí de forma sequencial no banco de dados, ou seja, à medida que vai inserindo valores naquela tabela, naquela entidade, o que acontece? Automaticamente o valor será incrementado, então nunca aquele valor será replicado dentro da tabela no banco de dados. E aí nesse caso, esse atributo seria o atributo-chave para aquela entidade, tá certo? Então, quando você tem uma entidade e não consegue eleger um candidato para ser atributo-chave daquela entidade, você pode criar ali um atributo com nome código, registro, por aí vai, deixa esse valor auto-incrementado, sequencial, que alguns SGBD já possibilitam esse recurso, e aquele atributo se torna o atributo-chave daquela entidade e posteriormente dará origem a uma tabela. E aqui, pessoal, a entidade fraca ela nos diz que é uma entidade que não possui atributos-chave próprios, ou seja, o atributo-chave que ela tem não é suficiente para caracterizar um único registro, caracterizar com que um registro não possa ser replicado dentro daquela tabela ou daquela entidade. Por exemplo, aqui, a entidade dependente, ela tem a sua chave, o que seria atributo-chave sequencial. Só que apenas esse atributo, ele não é capaz de referenciar um dependente de outro.
Nesse caso, eu vou precisar de mais algumas informações. Então, nesse caso, eu denomino aqui que dependente é uma entidade fraca, porque apenas o atributo sequencial não é capaz de separar um dependente de outro. E aí eu vou ter, do lado da entidade fraca, eu vou ter uma entidade forte. No caso aqui, a entidade forte seria funcionário e a entidade fraca seria dependente. Nesse caso, então, quando eu for eleger os atributos chaves da minha entidade fraca dependente, será o atributo-chave dela, no caso o atributo de chave parcial, que é sequencial, mais o atributo-chave da entidade forte, que está relacionado à entidade fraca. Qual que é a entidade forte? Funcionário. Qual é o atributo-chave de funcionário? Matrícula. Então, aqui para a gente entender, o atributo-chave da entidade forte funcionário é matrícula. E o atributo-chave da entidade fraca dependente é sequencial, que já é o dela, chave parcial, mais o atributo-chave da entidade forte funcionário, que é matrícula. Então, nesse caso, dependente tem como atributo-chave sequencial e matrícula. Entidade fraca estão relacionadas com uma entidade forte, que integra a chave primária da entidade forte com a parcial da fraca para formar seu identificador. Tá certo, pessoal? Então, se eu sei que uma entidade ela é representada por um retângulo, uma entidade fraca ela vai ter o contorno sendo realizado dentro do seu retângulo. Nesse caso, perceba que funcionário é apenas um retângulo e aqui dependente ela tem, além do retângulo, ela tem também um contorno sendo realizado dentro do seu retângulo. Tá certo? Então aqui já perceba, a gente já consegue ver aqui um pouco também da diagramação de entidade de relacionamento. Eu tenho uma entidade aqui que é representada por retângulo, tem uma entidade fraca que tem, além do retângulo, um contorno sendo realizado, tem algumas bolinhas aqui que representam atributos sobre a perspectiva da notação Peter-Chain, e tem um losango que vai representar aqui um relacionamento entre duas entidades. Tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas como a gente trouxe esse exemplo, eu quero que você entenda que aqui nós temos entidade, temos atributos e temos também relacionamentos. E lembre-se, mais uma vez, uma entidade fraca ela não consegue ter apenas atributos próprios de sua mesma entidade. Ela vai precisar também de um atributo-chave da entidade forte. Então, nesse caso, o atributo-chave aqui da entidade fraca dependente é sequencial e matrícula. Outro ponto também que a gente tem aqui nas entidades é a generalização e a especialização. Isso aqui é muito comum quando a gente estuda ali orientação a objeto, por exemplo, né? Você tem lá a herança, classe pai, classe filha e por aí vai. Nós temos um mecanismo semelhante a esse aqui na modelagem conceitual de banco de dados que se chama generalização e especialização. A generalização é um supertipo de entidade generalizada com base nos tipos de entidade de dados. E já a especialização é um subtipo que consegue herdar característica do supertipo, além de estabelecer atributos adicionais para cada subtipo. Então, nesse caso, eu vou ter aqui pelo menos 2 ou 3 entidades, tá certo? Eu vou ter a entidade genérica. Essa entidade genérica ela deve ter informações que possam ser interessantes para outras entidades, que no caso essas outras entidades se relacionariam com essa entidade genérica, e as entidades que estão se relacionando à entidade genérica são chamadas de entidades especialistas. Por que especialistas? Porque a partir do momento que elas vão herdar algo de uma entidade superior, elas passam a ter informações da entidade superior, além de suas informações próprias. Tá certo? É por isso que a gente chama entidade genérica, entidade que vai ter informações que vai abordar interesse para outras entidades, e entidades especialistas que, além de estarem herdando informações da entidade genérica, terão informações próprias também que poderão diferenciar uma entidade especialista de uma outra entidade especialista. Vamos então a algum exemplo. Temos aqui o exemplo de 3 entidades. Quais são elas? Entidade funcionário, entidade engenheiro e a entidade médico. Perceba aqui que todas elas são semelhantes aí
aspectos de profissões, tá certo? Então, primeiramente, qual seria a entidade genérica e quais seriam as entidades especialistas? O que vai diferenciar seria o triângulo que eu vou ter aqui embaixo, certo? Quando eu tenho esse triângulo, eu estou apresentando de que a entidade engenheiro e a entidade médico está herdando da entidade funcionário. Então, nesse caso, as entidades que estão herdando, elas são chamadas de entidades especialistas. E a entidade na qual está sendo herdada, ela é chamada de entidade genérica. Então, nesse caso aqui, a entidade genérica é funcionário, que tem o atributo nome e código, e as entidades especialistas são engenheiro e médico. Agora, a grande sacada é a seguinte: engenheiro, grande pergunta, eu posso ter o nome, posso ter o código para engenheiro, assim como eu tenho em funcionário? Tranquilamente, posso ter sim. Em médico, eu posso ter o nome, posso ter o código também, assim como eu tenho em funcionário? Também posso. Então, nesse caso, ao invés de eu replicar esses atributos aqui para a entidade engenheiro e a entidade médico, eu posso simplesmente colocar um relacionamento aqui de generalização e especialização por meio do triângulo e informar de que a entidade engenheiro vai estar herdando da entidade funcionário e a entidade médico vai estar herdando da entidade funcionário também. Então agora, aqui engenheiro tem apenas o atributo CREA, mas também vai ter o atributo nome e código, pois ele está herdando da entidade funcionário. E médico também terá o atributo CRM, especialidade, nome e código, pois também está herdando da entidade funcionário. É por isso que a gente chama que funcionário aqui é a entidade genérica. E o que tem a ver a entidade especialista? Perceba que engenheiro vai passar a ter informações da entidade pai funcionário, porém terá informações próprias suas, que no caso é aqui o CREA. Que informação, por exemplo, que o funcionário não vai ter, apenas o engenheiro. Assim como o médico também terá nome e código, pois está herdando a entidade funcionário, que terá o CRM e especialidade, que são informações próprias que nem funcionário e nem o engenheiro vai ter, certo? É por isso que a gente chama que funcionário é a entidade genérica e engenheiro e médico é a entidade especialista. Olha só um exemplo aqui de diagrama entidade relacionamento. Primeiro eu quero que você me diga quantas entidades nós temos nesse modelo. Lembre-se que a gente não falou ainda de atributo, né? Então não foque muito nessa questão, né? Embora tenha alguns atributos aqui e relacionamentos também. Primeiramente, eu quero que você me diga quantas entidades nós temos nesse modelo. Exatamente, temos 3 entidades: eleitor, candidato e cargo. Você consegue perceber neste modelo aqui, nesse diagrama, alguma entidade do tipo genérica e especialista? Para que você consiga compreender isso, você vai procurar sempre no diagrama entidade de relacionamento se há algum triângulo. Perceba que entre a relação de entidade eleitor e candidato tem um triângulo. Perceba que o triângulo ele vai de candidato a eleitor. Então, nesse caso, candidato é a entidade que está herdando da entidade eleitor. Eleitor seria a entidade genérica e candidato seria a entidade especialista. Nesse caso, a entidade candidato, além de número e legenda, terá como atributos também o ID do eleitor, o nome e o título, tá certo? Então, o eleitor seria a entidade genérica e candidato seria a entidade especialista. Nós conseguimos descobrir isso por meio do diagrama entidade de relacionamento pelo triângulo que tem aqui entre uma entidade e outra entidade, certo? Isso aqui é fundamental para que a gente entenda quais são as notações de diagramação de entidade de relacionamento. Nesse caso aqui, o triângulo ele representa entidade genérica e entidade especialista. E por último, temos também a entidade associativa. Se eu sei que uma entidade pode se relacionar com outra entidade por meio de relacionamentos, que nada mais são representados do que um losango, né? Perceba que, deixa eu voltar novamente aqui, perceba aqui que a entidade eleitor, ela vai se relacionar também com a entidade candidato por meio do relacionamento votação. Perceba que votação aqui está dentro de um losango,
certo? Então, não confunda o losango com o triângulo. O triângulo é entidade generalista e entidade especialista. O losango é representando um relacionamento entre uma entidade e outra, certo? Aqui na entidade associativa, o que seria? Eu vou ter uma entidade se relacionando com outra, mas quando esse relacionamento se comportar como uma entidade, aí nós chamamos isso de uma entidade associativa. E aí a grande pergunta, mas quando isso vai acontecer? Pega esse exemplo aqui do médico e do paciente, né? Primeiramente eu tinha entidade médico, entidade paciente, tinha um relacionamento consulta, então o médico consulta paciente, paciente é consultado por médico. Esse relacionamento ele tem cardinalidade N para N, a gente vai ver posteriormente o que significa isso. Mas aí o que eu tinha? Eu tinha a informação de qual médico consultava qual paciente e qual paciente era consultado por qual médico. Agora eu queria, por exemplo, uma outra informação sobre a emissão dessa consulta. Ou seja, eu sabia qual foi o médico que consultou o paciente, sabia qual foi o paciente que foi consultado por médico, mas eu não tinha informação de quando isso aconteceu. Qual foi o dia, qual foi a hora. Eu passo até agora por meio da relação aqui do relacionamento emissão. Porém, uma coisa que a gente vai entender é que não existe relacionamento de relação, tá certo? O relacionamento ele vai se dar entre duas entidades, no caso aqui médico e paciente. Como é que eu faço então para, além de ter informação de qual médico vai consultar qual paciente será consultado por qual médico, ter também informação sobre a data e a hora daquela consulta? Aí nesse caso eu posso utilizar aqui o mecanismo da entidade associativa dentro da modelagem conceitual, e aquele relacionamento consulta, que até então era uma relação, eu posso transformar ela em uma entidade associativa. Ela ainda vai ter o caráter de relação, mas também terá o caráter de entidade. E aí nesse caso eu posso agora criar essa entidade associativa consulta, terá o relacionamento de emissão com medicamento, e aí sim eu consigo ter, além do médico que consultou o paciente, além do paciente que foi consultado por um médico, posso ter também a data e hora da consulta que foi realizada por meio do relacionamento emissão, tá certo? A gente conseguiu isso por causa da entidade associativa, porque se fosse aqui, novamente, apenas a relação consulta, de maneira nenhuma eu poderia relacionar o relacionamento consulta com a relação emissão. Nesse caso eu consegui porque eu transformei aquela consulta em uma entidade associativa. E por último, sob o ponto de vista do diagrama entidade-relacionamento, uma entidade associativa ela vai ter o losango da relação e logo depois, atrás do losango, a gente vai ter um retângulo. Certo? Perceba aqui que em consulta eu tenho o losango primeiro e por trás dele eu tenho o retângulo. Então dessa forma a gente consegue caracterizar uma entidade associativa pela presença de um losango e por trás dele um retângulo, tá certo? Então nesse caso a gente tem o que aqui? Três entidades: entidade médico, paciente, medicamento, um relacionamento emissão e uma entidade associativa consulta, tá certo? Espero que você tenha conseguido compreender bem o objetivo desta aula. Nós falamos sobre a conceituação geral de entidades. Falamos que entidades nada mais é do que um grupo de atributos e valores. Falamos da possibilidade de relacionar entidades com outras entidades. Falamos de entidade fraca, entidade forte, entidades genéricas, entidade especialista. E agora finalizamos aqui com entidade associativa. Vou finalizar a aula neste momento. Na próxima aula daremos início ao assunto de atributos. Te espero então na próxima aula.